Eu realmente não gostaria de hoje estar aqui para ter que falar para você, mas é extremamente necessário. Estamos passando em um momento muito especial da história humana. E apesar de termos informações, livros, internet, escolas, faculdades, nós ainda vivemos em um mundo de muita escuridão e de muitas informações distorcidas e desencontradas. De muito engano, de muita exploração, onde o forte ele prevalece contra o fraco, onde o mais poderoso explora aquele que não tem poder. Enfim, nós vivemos em um mundo de homens que se comportam e vivem como animais. E a lei da selva prevalece o mais forte. Hoje, a maioria das pessoas que tem mais conhecimento, que tem mais poder, exploram as que têm menos conhecimento, as que têm menos poder. Mas não foi para isso que Deus nos deu capacidades extraordinárias. Não foi para isso que Deus nos dotou com dons extraordinários. Não foi para isso que Deus nos capacitou com poder, com conhecimento, com riquezas. Deus dá bênçãos a pessoas para que elas estejam em posição privilegiada a fim de descerem as pessoas que estão em posição deprimente para que possa erguê-las. Jesus, quando esteve na terra, nos ensinou a nos dirigir a Deus como nosso Pai. Ora, se Ele é nosso Pai, e Ele é justo, e Ele é amor, como está escrito, então, meus amigos, significa dizer que, como um Pai justo, Ele dá aos seus filhos em igualdade, como filhos de Deus, como seguidores de Jesus Cristo, como irmãos que somos, em nome de Jesus, temos os mesmos privilégios, temos a mesma posição, temos o mesmo conforto e as mesmas facilidades. Se somos fortes, é para fortalecer os fracos. Se somos mais capacitados, é para ajudarmos os menos capacitados, para que eles, como nós, tenham acesso aos mesmos privilégios. Bem, de todas as injustiças e distorções deste mundo, não há como negar que a mais aberrante de todas é a distorção religiosa dos ensinamentos da Bíblia e através da iluminação do Espírito Santo, dos estudos da Palavra de Deus. Nós necessitamos continuar descobrindo, estudando e aprendendo as coisas de Deus. E hoje, quero convidar você para estudar o tema sobre os dízimos praticados nas religiões. Possivelmente você devolve fielmente 10% de tudo aquilo que você ganha para a sua igreja, para a sua religião. A questão é, esse dízimo de 10% daquilo que você ganha do seu salário, ele é bíblico? Ele foi praticado pela igreja de Jesus Cristo? Ele foi praticado pelos apóstolos? Os missionários da Bíblia, do Novo Testamento, eles viveram de um dízimo? A questão é, meus amigos, até que ponto aquilo que nós estamos acreditando, vivendo e ensinando é realmente o ensinamento da Escritura Sagrada? Eu quero convidar você hoje a descobrir comigo que o dízimo praticado pelas religiões, ele não tem fundamento, ele não está fundamentado em Cristo. Ele em nenhum momento foi ensinado por Jesus ou por seus apóstolos, ou praticado pela igreja cristã. A pergunta é, quem inventou esse dízimo de dinheiro praticado nas religiões de hoje, chamadas igrejas? Porque se você fizer esse curso inteiro e acompanhar os demais vídeos, nós vamos explicar o que é religião, o que é igreja, vamos explicar sobre o dízimo, sobre pastores, e você vai entender esses assuntos à luz do ensinamento de Jesus Cristo e da Bíblia Sagrada, de maneira que você será beneficiado com a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, eu quero convidar você neste momento a dirigir o seu pensamento a Deus, a voltar o seu coração para Deus e abrir a Escritura para descobrir este assunto. Você hoje vai descobrir que o dízimo praticado pelas religiões é uma invenção da Idade Medieval. Foi inventado por um governo religioso
no século VI, no século VII, no século VIII da nossa era. 500, 600, 700 anos depois de Jesus Cristo. E ele não é de nenhuma forma, absolutamente, o dízimo da Bíblia. O dízimo da Bíblia, em primeiro lugar, queremos esclarecer, é um dízimo de 10% daquilo que a terra produzia e daquilo que os fazendeiros dos seus gados produziam. Era uma lei cerimonial, provisória, transitória, que servia para sustentar uma família sacerdotal humilde, pobre e que não detinha poder de governo sobre as pessoas. Aquele dízimo, juntamente com os sacrifícios praticados pelos levitas, juntamente com o templo, juntamente com aquela casa de adoração, enfim, todo o contexto daquela lei cerimonial, inclusive a circuncisão, todos aqueles ensinamentos escritos e dados por Moisés, como parte da velha aliança, eram provisórios. E todos eles, quando Cristo morreu, perderam a validade. Até Cristo morrer, a lei de Moisés ainda estava em vigor. E ainda era correto seguir aquela lei, como uma luz menor que guiava para a luz maior, verdadeira, definitiva, que é Jesus Cristo. Mas até então, aquela luz, ela era uma luz provisória, que deveria então finalmente ser abolida por Cristo na cruz do Calvário. Vejam só, os homens que seguiam a Escritura Sagrada antes da vinda de Jesus, eles andavam seguindo a lei cerimonial, mas na vinda de Cristo, então agora eles participariam de uma nova aliança, feita no sangue de Jesus Cristo, não no sangue de animais. Portanto, eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Levítico, no livro escrito por Moisés, o terceiro livro da Bíblia. E ali, depois que Deus dá as instruções para a criação de um santuário na terra, que era uma figura provisória do santuário celestial, então Deus dá as diretrizes do que eles devem fazer. E Deus também escolhe uma família dentre as 12 tribos de Israel para ser a família sacerdotal, que era a família de Levi, do profeta Moisés. E dentro desta família, ele escolhe uma família, a família de Arão, o irmão de Moisés, para ser a família sacerdotal, que deveria então oficiar, servir, que deveria praticar as leis cerimoniais no santuário. E ali Deus, então, ele estabelece uma maneira pela qual aqueles homens se dedicariam exclusivamente à obra sacerdotal. De que eles viveriam? Bem, em primeiro lugar, era proibido a eles ter qualquer propriedade. Eles deveriam ser um povo humilde, porque eles simbolizariam Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, é o verdadeiro sacerdote, o único sacerdote entre Deus e os homens, o único mediador, do qual aqueles sacerdotes eram apenas figura. Por isso eles deveriam ser humildes, de vida humilde, deveriam viver entre os pobres, não poderiam ter propriedades. Era-lhes assegurado unicamente a sua casa. Eles deveriam ter uma casa para morar, mas nada de riquezas, nada de luxos, nada de salários, não. Eles então trabalhariam unicamente, exclusivamente pela comida. E daí então Deus estabeleceu aquilo que nós conhecemos como dízimos. Então vamos ler o texto bíblico, o texto de Levíticos, capítulo 27, versículo 30 ao 32. Também, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Eterno, santas são ao Eterno. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou se é mau, nem o trocará. Isto é, não vai se verificar se o décimo animal, o décimo gado, ele é doente ou ele é são, ele é cego ou tem algum defeito. Não. Não importa como seja o décimo animal da sua fazenda. O décimo deve ser dedicado ao Senhor, entregue então para o serviço sacerdotal. Mas, se de algum modo o trocar, um e outro serão santos